Rodrigo Carpati na linha conosco, referência em Direito Imobiliário e Questões Condominiais. Obrigada pela gentileza de falar com a Band News. Rodrigo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Débora. É um prazer, sempre um prazer falar contigo e com todo o público da Band News. Como é que está a relação com seus vizinhos, Rodrigo? Quero saber se você tem recebido também muitas questões para tentar conciliar. Como você tem acompanhado esse crescimento? Porque a cada esquina que a gente vê em São Paulo tem um novo empreendimento subindo, não? Com certeza. O crescimento dos grandes centros, e não só dos grandes centros, o crescimento da sociedade, ela tem passado pelo condomínio edilício, pelas relações entre vizinhos. Então, a hora que você coloca pessoas em espaços cada vez menores e os prédios eles substituem aquelas casas, aqueles espaços amplos, isso não tem acontecido, não é um fenômeno só em São Paulo, tem trazido consequências quanto a isso. E essas consequências são esses problemas gigantescos de convívio que a gente busca conciliar, que não é uma questão apenas do direito condominial, é uma questão de bom senso, é uma questão de psicologia, às vezes é uma questão de engenharia, porque o problema ele é oriundo de um vazamento, ou ele é oriundo de um vizinho que quer descansar, o outro está na hora de ir para o trabalho. Então, todas essas questões elas vão assolar esse universo. E lembrando que esses números em São Paulo, eles crescem cada vez mais, como você muito bem observou, mas esse fenômeno ele ocorre no nosso país inteiro. Se você for de norte a sul, leste a oeste do país, tem novos empreendimentos, novos problemas, questões que vão desde problemas de vício de construção, daquela construção feita às pressas, ou do problema do vazamento oriundo da construção, o problema de convívio entre as unidades e o problema de convívio também da relação do síndico. Então, aquele velho bordão de eu vou chamar o síndico, cada vez mais tem se manifestado nessa área condominial, né? E dá resultado? Porque às vezes são conflitos que vão parar na justiça, como você falava, existe aí o bom senso, existe a educação, a civilidade, o espaço de um termina quando começa o espaço do outro, e é importante respeitar essas regras também, mas muitas vezes é difícil chegar a uma conciliação, não? Muito difícil, Débora. Eu tenho visto que as pessoas cada vez mais estão intolerantes, e cidades como São Paulo, eles acho que potencializam esses problemas de relações, porque você tá sempre correndo, está sempre com um compromisso atrasado, você está no trânsito, então as pessoas elas chegam em casa mais irritadas, elas têm menos tempo de estar dentro de casa, de resolver os problemas, então isso vai potencializando essas brigas e essas confusões. É difícil você encontrar hoje uma comunidade que não tenha qualquer tipo de problema relacionado ao condomínio, que no passado, eu lembro da casa da minha avó, lá na Aclimação, aqui em São Paulo, aonde não tinha porteiro, era um porteiro eletrônico, tinha apenas um faxineiro no prédio, não existiam conflitos. Hoje, o dono do quintal, e minha avó tinha um quintal naquela época, hoje o dono do quintal ele quer edificar, daí não pode edificar, tem o direito que vai impedir a engenharia, que vai impedir essa edificação, e daí dentro daquela relação já tem a portaria, daí tem a portaria virtual, daí tem o sindicato que não permite a dispensa daqueles funcionários, daí o vizinho que é mais barulhento, os carros que também são maiores, então aquela vaga de garagem destinada à guarda de um carro, hoje tem aquele carro maior, tem aquela moto, tem a moto elétrica, daí ele quer a tomada porque o carro é um carro que é um carro elétrico. Então as questões da sociedade vão surgindo e nem sempre os condomínios estão preparados, e somado a essa problemática toda de se viver nos grandes centros, então isso faz com que hoje aquele condomínio que no passado era um local de paz, que ia passar aí 50 anos sem qualquer conflito condominial, hoje existam cada vez mais situações, cada condomínio tem a sua peculiaridade. Isso também é importante na hora de você mudar, adquirir uma nova propriedade, examinar se aquele local é tranquilo. Hoje alguns proprietários tiram inclusive a certidão negativa
não apenas do imóvel, mas do condomínio como um todo, para entender como funciona aquela comunidade. Isso também implica na valorização do imóvel. Imóveis bem geridos, com mais pais, têm valor de mercado muito maiores do que aqueles imóveis onde existem inúmeras ações judiciais. É muito complexo hoje essa relação condominial. Hoje, quais são as principais queixas ou problemas, digamos assim, que acontecem nos condomínios em relação a barulho, a incômodo, a obras, por exemplo, essa falta de um acordo? Tem gente que acha importante fazer a pintura, outros não querem fazer naquele momento. Se a gente pudesse trazer aí os três do ranking, as maiores queixas, quais seriam? Olha, eu acho que o barulho, com certeza, o incômodo de barulho, essas questões, a inadimplência condominial, que sempre assola, a hora que uma pessoa não paga o condomínio, alguém está pagando. E o terceiro maior conflito é a relação de convívio inerente a vagas de garagens. A gente costuma dizer, se você pediu 3, fala-se no mercado de 5, né? Os 5 Cs do condomínio: cão, carro, cano, criança e calote. Então são. Peraí, vamos de novo que eu gostei dessa. Repete É. devagar. Como é que é? Cão, carro, cano, criança e calote. Ah, mas as pessoas são muito impacientes e intolerantes com os cães e as crianças, né? Mas também, às vezes, do outro lado tem o proprietário ali, o tutor, que exagera, né? Que não recolhe, por exemplo, as fezes. Não é o problema não é o bichinho, mas quem está ali como tutor, não? Com certeza. O animal, hoje o Brasil, acho que é o 4º maior país com pets, e não só cães, né? São cães, gatos, pássaros, enfim. E todas essas questões estão relacionadas ao crescimento. Hoje nós temos, Débora, condomínios com 3.500 unidades, 4.000 unidades. Então, voltando ao prédio antigo da minha avó, com 40 unidades, a chance de dar um conflito é muito menor do que hoje num condomínio de 4.000 unidades. Então, a gente tem o alfabeto inteiro de problemáticas. Os problemas acontecem dentro daquela reunião, da assembleia. Hoje nós temos condôminos antissociais, condôminos que não se adequam ao convívio pacífico em assembleia. Inclusive a justiça tem entendido que é possível excluir o convívio dessa pessoa, de tamanha a problemática. Aquele condômino que chega enquanto um está acordando para levar as crianças na escola, o outro está dormindo. Então naquele momento que ele está acordando, ele incomoda, porque às vezes a criança acaba fazendo barulho a mais, só que em contrapartida a criança vai dormir cedo, e aquele que dormiu até mais tarde às vezes quer fazer uma festa. Então conviver dentro dessa situação requer muito bom senso, e por si só ela gera conflitos. Nós temos, por exemplo, legislações mais avançadas que a nossa no Brasil. Tenho estudado essas legislações que permitem, por exemplo, você ajustar aquele convívio. Existem condomínios hoje, pela legislação americana, que permite isso, e a nossa não permite, que, por exemplo, você não tenha pet naquele condomínio, aquele condomínio não aceita crianças, aquele condomínio não aceita artistas. Então você vai segregando por tipo e estilos de vida, desde que não seja nada discriminatório, e você pacifica mais o convívio do que o convívio que nós temos, por exemplo, em condomínios aqui no nosso país. Uma espécie de... Tem alguns hotéis que fazem isso, por exemplo. Hotéis só para casais, hotéis só para adultos, ou aqueles que não aceitam o cachorro, como você falou. Por outro lado, tem o hotel que é pet friendly. Acaba se transformando essa relação de hospedagem para moradia. Fica muito mais fácil, porque a hora que você coloca interesses em comum, pessoas com o mesmo perfil, você facilita muito o convívio. Aqui nós temos condomínios, por exemplo, em São Paulo, um condomínio em Santo Amaro, que tem 10 torres, uma torre tem 40 metros o tamanho da unidade, e a outra tem 300. Então, aquele que mora na torre de 40 metros, via de regra solteiro, sai cedo e trabalha, tem interesse diferente daquele que está ali num apartamento de 300 metros, cheio de gente, cheio de animais. Então, assim,
por a própria característica construtiva, algumas vezes, facilita com que existam conflitos, e eles acabam convivendo no mesmo espaço. Então, aquele que tem um apartamento menor, que talvez tenha um perfil mais jovem, ele quer um tipo de condomínio, ele quer áreas comuns, ele quer uma área esportiva, enquanto o outro quer uma brinquedoteca, porque tem crianças, e isso nunca vai, esses interesses nunca vão estar alinhados, e isso vai gerando conflitos cada vez maiores nos nossos condomínios. Rodrigo Carpá, referência em direito imobiliário, questões condominiais, conversando com a gente aqui na Band News FM. Agradeço a gentileza de nos atender. E fica o recado, né, para quem está nos ouvindo, de tentar ter um pouquinho mais de paciência, porque apesar de dividir por interesses, o mundo é feito de diferenças. Muito difícil de você conviver com pessoas que são exatamente iguais, cada um ali com as suas diferenças. Rodrigo, obrigada mais uma vez e até uma próxima. Eu que agradeço. Até mais, né? Obrigada.